Fala não. Muito bem. Professor? Está comigo? Sou eu? Isso. Professor Dr. Ari Miguel Teixeira Otti é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Antropologia pela Universidade de Brasília e doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ocupa o cargo de magnífico reitor da nossa Universidade Federal de Rondônia. Professor Ari Miguel, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu creio ter algo como 20 minutos, porque às 9 horas começam as apresentações. Isso mesmo, professor. Ótimo, então. Eu realmente fiquei me perguntando que tipo de mensagem, que tipo de abordagem eu poderia fazer sobre um tema tão atual e, ao mesmo tempo, tão amplo quanto pesquisa em tempos de pandemia. Na mesa que nos antecedeu, o Leandro Dil estava nos lembrando que vivemos um tempo de anticiência. E é um pouco nessa direção que eu vou conduzir minha conversa com vocês. De fato, é absolutamente surpreendente que, em pleno século XXI, ainda estejam circulando ou ressurgindo hipóteses, ideias e teorias há muito superadas. Para tomar um exemplo mínimo, a partir do qual eu começo a minha palestra, é a história do terraplanismo, né? Imaginar que, em pleno século XXI, ainda possa existir defensores de uma terra plana e não de uma terra esférica é algo absolutamente fora de propósito. Então, a minha concepção básica que vai dirigir esta conversa é que vivemos, mesmo passados todos estes séculos, vivemos uma disputa permanente entre a geração do conhecimento e a permanência do obscurantismo. Ou, dito mais simplesmente, uma disputa permanente entre o conhecimento e o obscurantismo. A esfericidade da Terra está bem definida desde Aristóteles, para vocês terem ideia, né? Nós estamos falando de muitos milênios antes deste momento. Havia, porém, uma dúvida sobre a centralidade da Terra no universo. Claro que o universo considerado à época era basicamente o sistema solar. Então, havia concordância de que a Terra era esférica e Ptolomeu estabeleceu o paradigma de que a Terra era o centro do sistema solar. Ou seja, a Terra era imóvel, colocada no centro do universo, e todo mais girava ao seu redor, inclusive o Sol. Esta concepção ptolomaica ficou conhecida como geocentrismo e resistiu durante pelo menos 2000 anos. Entre outras razões, porque o transcurso desse tempo não envolveu, basicamente, o desenvolvimento de grandes observações astronômicas. Até, mais ou menos, o século XVI, por volta de 1500, quando este paradigma, chamado geocêntrico, é colocado em dúvida por uma nova concepção de universo promovida pelo Nicolau Copérnico, em que ele estabelecia a probabilidade ou a possibilidade de que o Sol fosse o centro do sistema solar e a Terra e os planetas ao seu redor que giravam. Ou seja, havia então, naquele momento, dois paradigmas disputando a concepção do universo, o paradigma ptolomaico do geocentrismo e o paradigma heliocêntrico de Nicolau Copérnico. A Igreja Católica, é importante lembrar isso, era o polo político dominante daquele momento. E é claro que a concepção heliocêntrica de que a Terra não era o centro do universo desafiava não o conhecimento científico, mas desafiava o conhecimento teológico da Igreja. Porque se Deus tivesse criado o universo,
A Terra era o centro do universo. Lembrem que em Gênesis aparece, Deus criou a Terra e depois cria todos os seus ornamentos. Havia definições, não havia na Bíblia propriamente uma clara definição de que a Terra era o centro e o Sol se movia em torno da Terra. Mas havia coisas, intuitivamente, se você está na Terra e olha para o céu, você vai ver o Sol se movendo em torno da Terra. Intuitivamente, a gente observa o Sol nascer no leste, percorrer o firmamento e se pôr no oeste. Então, ao sentido das nossas observações, realmente parece que o Sol se move em torno da Terra. Além disso, havia demonstrações indiretas na Bíblia. Uma das mais interessantes é aquela que descreve a batalha de Josué, comandante dos israelitas, que pede ao seu Deus que pare o sol no firmamento para que ele consiga vencer a batalha contra os aronitas. Ora, se a conclusão seguinte se Deus parou o sol, é porque o sol se move em volta da Terra, se move em torno da Terra. Muito bem, essa disputa permanece durante pelo menos um século, até que um cidadão, um sujeito chamado Galileu Galilei, produz telescópios muito mais desenvolvidos que permite a observação mais detalhada dos planetas e do movimento dos planetas. E assim, Galileu escreve um livro fundamental que é a discussão sobre os dois sistemas da Terra, defendendo com ênfase a teoria copernicana do heliocentrismo. O Papa da época, Urbano VIII, que era a princípio amigo de Galileu, chama o Galileu e diz: olha, você está errado, você não pode continuar ensinando isso. O Galileu tenta argumentar, escreve e manda muitas cartas, tentando demonstrar a sua certeza da hipótese copernicana, mas, de qualquer modo, a Santa Inquisição chama o Galileu e diz a ele: você só tem duas opções. Ou renega tudo o que você está ensinando e mantém o ensinamento tal qual está no corpo da Igreja Católica, ou você sofrerá a mesma penalidade de Giordano Bruno. Giordano Bruno tinha sido queimado na fogueira em 1600, também por defender, entre outras coisas, a teoria heliocêntrica. O Galileu prefere escrever uma longa carta ao Santo Ofício, admitindo o seu erro, admitindo que não mais ensinará e não mais escreverá sobre o tema. Dizem, porém, que quando ele, frente aos cardeais que compunham o Santo Ofício, quando ele sai da sala, depois de ler esta carta de penitência, ele sai dizendo "pur se muove", ou seja, ela se move, no sentido de que, desculpem, no sentido de que a Terra se move em torno do Sol, e não o inverso. Galileu morreu em 1642. Nesse mesmo ano nasceu Isaac Newton, que iria, como ele mesmo dizia, apoiado em ombros de gigante, demonstrar definitivamente o movimento do sistema solar e responder a uma pergunta básica: se a Terra se move, por que nós não somos jogados para fora da Terra? Que era um argumento que se usava contra a teoria heliocêntrica. Interessante observar que em 1998, 4 séculos depois quase, a Igreja Católica, no papado de João Paulo II, afinal, a Academia de Ciências do Vaticano reconhece o acerto do Galileu e pede desculpas a ele. Ou seja, neste primeiro embate entre o obscurantismo e o conhecimento ganha. Me permito agora dar um pulo, dar um salto quântico aqui e ir para 1859, na Inglaterra. É o ano em que um biólogo pesquisador chamado
Charles Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, que vai provocar um debate enorme. Por quê? A teoria copernicana, heliocêntrica, tirou a Terra do centro do universo. A teoria evolucionista de Darwin propõe-se a tirar o homem do centro da criação. Não que neste livro Darwin tivesse efetivamente falado sobre isso, ele só vai fazê-lo 12 anos depois, quando publica A Hereditariedade Humana. Quando não é a hereditariedade, desculpe, a descendência humana, eu acho que é esse o título do livro. Mas, de qualquer modo, para os leitores de A Origem das Espécies, ficava claro que o criador das espécies não era Deus. O criador das espécies era a própria natureza, que, por meio da seleção natural, quando modificava-se o ambiente, aqueles mais aptos e não os mais fortes, são aqueles que melhor se adaptam, sobrevivem e deixam descendência, enquanto que aqueles que não se adaptam terminam desaparecendo. Ora, esta ideia de tirar o homem do centro da criação era tão chocante quanto tirar a Terra do centro do universo. No ano seguinte, 1860, a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, na Universidade de Oxford, abre um debate entre o criacionismo e o evolucionismo. Ou seja, as espécies no criacionismo tinham sido criadas e eram fixas para todo sempre. No evolucionismo, as espécies se modificavam, evoluíam ao longo de grandes lapsos de tempo e se adaptavam ao ambiente. O próprio Charles Darwin não pôde comparecer ao debate, ele era um homem acometido de muitas doenças, e ele foi representado por um biólogo chamado Thomas Huxley. Ele é um sujeito maravilhoso e importante, e vocês talvez conheçam melhor o neto dele, o Aldous Huxley, que nos anos 60 do século passado escreveu Admirável Mundo Novo, que é um livro que voltou à moda agora com a pandemia, né? Voltaram a ler o Admirável Mundo Novo. Mas voltemos a 1860. Nesse debate, quem defende o criacionismo é o bispo Samuel Wilberforce, da Igreja Anglicana Inglesa. E no momento que ninguém tem muita certeza que tenha acontecido ou não, mas em determinado momento, o bispo Samuel Wilberforce pergunta ao Huxley, jocosamente, é claro, se ele se considerava descendente dos macacos por parte dos avós ou das avós, dos avós ou das avós. E o Thomas Huxley daria uma resposta que está em todos os livros de história da ciência, porque é muito interessante a resposta do Huxley. Ele diz, se eu tiver que escolher entre ser descendente de um macaco ou ser descendente de um homem que usa sua inteligência para esconder a verdade, eu realmente prefiro ser descendente dos macacos. É claro que as fake news da época divulgaram que a resposta do Huxley teria sido: se eu tiver que descender de um bispo ou de um macaco, eu prefiro ser descendente de um macaco, né? O fato é que não houve efetivamente naquele momento um vencedor. Mas ao longo destes 160 anos, quase 200 anos, da apresentação do evolucionismo, todas as pesquisas indicam, especialmente depois que aprendemos como se dá estas mudanças e como ocorrem as mutações e onde está o segredo da vida, o chamado DNA, enfim, depois de 180 anos, o evolucionismo pareceria ter vencido a batalha contra o criacionismo. Ou seja, novamente nós teríamos uma vitória do conhecimento, não diria uma vitória, porque é um exagero falar assim, mas eu poderia dizer que há um ganho da humanidade no conhecimento contra o obscurantismo. Não é bem assim, porque o criacionismo permanece
sendo discutido mesmo nas datas de hoje, só que com um nome diferente. É agora chamado de design inteligente. É uma suposições pseudocientíficas, mas que continuam presentes mesmo nas academias. Muito bem, meus amigos, eu vou encerrar, porque não quero realmente cansá-los demasiado, mas eu vou dar mais um salto de 1860 para 2020. E vou agora contrapor dois personagens muito antípodas entre si, que é o Anthony Fauci, ou também chamado Anthony Fauci, que é o médico americano, diretor do Instituto de Saúde dos Estados Unidos para Doenças Infecciosas e Alergia. Ele é, o Anthony Fauci, conselheiro de assuntos de saúde dos presidentes americanos desde Ronald Reagan, para vocês terem ideia, lá dos anos 80. É um dos mais importantes pesquisadores americanos na área de doenças infecciosas. E, por isso mesmo, foi chamado a compor o Comitê Científico de Enfrentamento do Coronavírus nos Estados Unidos. Do outro lado, contrapõe-se a ele o presidente da República Americana, até este momento, chamado Donald Trump. E o que nós vemos, novamente, é uma disputa entre o conhecimento científico representado pelo Anthony Fauci e o absoluto obscurantismo representado pelo Donald Trump. Enquanto Fauci faz recomendações as mais óbvias possíveis e que agora estão no nosso cotidiano, distanciamento social, porque se trata de um vírus que se transmite pela proximidade das pessoas. Uso permanente de máscaras quando em ambiente público, porque, de novo, sendo um vírus que se transmite por via aérea, a fala, o espirro, a tosse, lança o vírus no ar, que se acopla, que se coloniza um novo indivíduo. Ora, todas as recomendações que o Anthony Fauci faz durante o controle da pandemia são sistematicamente boicotadas pelo Donald Trump, que faz questão de se apresentar em público sem máscara, abraçando as pessoas e participando de eventos com muita aglomeração. E o resultado vocês conhecem. O Donald Trump, submetido a uma reeleição, é derrotado pelo público americano, que reconhece a absoluta perda de controle sobre a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. Hoje, a situação está tão fora de controle que, durante alguns dias, chega a ter 200 mil novos contaminados. Vocês imaginem que, numa proporção desse tipo, até o final desta semana, terá mais 1 milhão de americanos contaminados. E, evidentemente, ao número explosivo de contaminados, significa um número explosivo de mortes. Óbvio que eu escolhi falar, por fim, do Anthony Fauci e do Donald Trump para não melindrar ou sensibilizar ou tornar muito próximo, né, da nossa realidade. Mas esse tipo de negacionismo do Donald Trump é encontrado em muitos e muitos outros países, com a evidente repercussão que isso provoca. Conclusivamente, nunca houve uma situação em que a ciência fosse absolutamente dominante. Embora nós possamos e devemos reconhecer que o conhecimento científico trouxe um benefício para a humanidade nunca antes visto na história da humanidade. O bem-estar social que nós vivemos hoje, a grande maioria da população do mundo, deve-se, sem dúvida, ao desenvolvimento e ao conhecimento científico. Mas, lembro, o obscurantismo está sempre alerta e sempre pronto a sair dos seus nichos em que normalmente ficam escondidos e aparecer com relevância, com exuberância, tentando disputar com a ciência os corações e as mentes das pessoas. Conclusivamente, eventos como este do
da iniciação científica faz com que tenhamos centenas de jovens formados com base no conhecimento científico, onde predomina a razão. E é isso que, para nós, é fundamental neste evento, que tenhamos centenas de jovens que tiveram as suas mentes treinadas para identificar a relação entre causa e efeito e valorizar aquilo que é a grande conquista da humanidade nos últimos 4 séculos, que é o conhecimento científico. Acho que excedi 3 minutos, mas era importante dizer da relevância deste evento para a construção do conhecimento. Muitíssimo obrigado. Encerro agora. A gente é que agradece, professor, pela sua participação, a sua participação fazer ciência em tempos de pandemia, que é tão importante para todo mundo saber. Nesse momento, eu agradeço pela sua participação, professor, e anuncio agora o início das apresentações finais de PIBIC e PIBIT. A distribuição das salas está no nosso site, propesc.unir.br, também nas nossas redes sociais, tanto no nosso Facebook quanto Instagram. Você chega lá e encontra a distribuição da sua sala. A gente agradece a participação de todos.